Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Hoje venho aqui para gravar mais um vídeo. Hoje vou falar do Catecismo da nossa Santa Igreja. Aqui eu tenho nas minhas mãos e também lhe vou falar o que é como uma urgência que vos faço por este meio a todo católico, para que tenha uma formação verdadeira, com conhecimento da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, com conhecimento do catecismo da nossa Santa Igreja e das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, que é muito importante. Este é um chamado que vos faço, é como a catequeses, para que todo católico aprenda a se formar como um verdadeiro católico, praticante da nossa fé, da Palavra de Deus e dos ensinamentos da nossa Santa Igreja. É muito importante para estes tempos difíceis que nos espera, que estamos a entrar agora, de muita confusão e muita destruição da nossa fé católica, até mesmo dentro da nossa Santa Igreja, com tantas falsas crenças que muitos católicos praticam e acreditam. Então, vou-vos falar aqui o que um católico não deve praticar, nem acreditar, nem ir a essas coisas, para que sejamos católicos de verdade, conhecedores da nossa fé cristã, católica. É muito importante e também aconselho todo aquele que se queira formar como um verdadeiro católico, que cumpra o catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras, para assim ler o catecismo primeiro como um guia para poder compreender a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, à luz da nossa Santa Igreja da verdade. É muito importante que para estes tempos difíceis que nos vêm, para que todos aprendamos a se formar como verdadeiro católico, conhecedor da nossa fé, e também para dar catequese aos nossos filhos, porque para estes tempos que nós estamos entrando, vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa. Então é importante que todo o pai e mãe se forme como verdadeiro católico e também aprenda e também possa dar catequeses aos seus filhos. Temos as catequistas, sim, é verdade, mas que melhore o pai e a mãe para dar catequese aos seus próprios filhos. Com isto não quer dizer que não nos envie a catequeses com a catequista. Sim, deve enviá-lo, mas também o pai e a mãe devem se formar como verdadeiro católico, conhecedores da sua fé, também para a salvação deles e também ensinar os seus filhos, dar catequese aos seus filhos. Bem, hoje vou ler aqui tudo o que um católico não deve seguir, nem acreditar, nem praticar essas coisas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2110 até o 2119. Não terás outros deuses perante mim, nos diz o Senhor. O primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo, e proíbe superstição e em religião. A supervisão representa, de certo modo, um acesso perverso de religião. Em religião é um vício oposto por defeitos à virtude da religião.
A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certa prática, aliás, legítimas ou necessárias, atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais, a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exige é cair na superstição, idolatria. O primeiro mandamento condena o politismo, exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar esta rejeição dos ídolos, ouro ou prata, obra de mãos de homem, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Estes ídolos tornam vão ao homem, sejam como eles os que os fazem e quantos põem neles a sua confiança. Isto nos fala aqui deuses feitos de imagens como Buda e outros deuses de animais e todas essas coisas são como a pessoa adora e acredita nas estátuas, mas não sabem, é uma ignorância, porque eles tomam aquilo como se fora Deus representativo, como se for um Deus para eles. Nós católicos sabemos que temos a imagem de Jesus, a imagem da Virgem Maria e a imagem dos santos como representativos. Sabemos que são imagens, é como ter uma imagem do pai, da mãe ou dos avós. Essas são imagens. E nós sabemos que são imagens. Não sabemos que isso não é um Deus, que é uma imagem. E nosso Deus, como católicos, acreditamos que Deus vive. Ele vive. É um Deus vivente que morreu e ressuscitou. A Deus é que adoramos e acreditamos. Não adoramos imagens, nem adoramos como figuras de animais, figuras de Buda e tantas outras que há por aí. Muitos povos em alguns países que têm essas como um Deus para eles. Eles não acreditam em Deus vivente como nós. Isso é que nos explica aqui. A idolatria é isso. Não é ter uma imagem de Jesus, Nossa Senhora, dos santos, dos anjos em casa. É muito diferente. Nós sabemos que é uma imagem. Não sabemos que a imagem é um Deus. É uma imagem de Jesus e sabemos que Deus vive e habita entre nós. É o Criador de tudo, um Deus vivente, não um Deus de mortos. Por isso é importante ter conhecimento destas coisas e ter formação para não interpretar mal as Sagradas Escrituras. Vou seguir lendo e vou seguir explicando que é muito importante que dê uma explicação sobre estas coisas para que todo aquele que veja este vídeo tenha conhecimento e não confunda. O primeiro mandamento
condena o politeísmo e exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar-nos, repito aqui outra vez o que havia lido, esta rejeição dos ídolos, ouro e prata, obra de mãos do homem, que não tem boca, não falam, nem não tem olhos e não vê. Estes ídolos vãos tomam vão ao homem, seja como eles os que o fazem e quantos põem neles a sua confiança. Nós podemos a confiança em Deus vivo, não nestas coisas. Aqui nos fala São João, capítulo 115, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. Deus, pelo contrário, é um Deus vivo. São João, Evangelho de São João, capítulo 3 e versículo 10, que faz viver ou intervém na história. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é de Deus. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder do prazer da raça dos antepassados, do estado do dinheiro, etc. Vós não poderás servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a bestia, recusando-se mesmo a simularem-lhes o culto, a idolatria. Recusa o senhorio único de Deus, é, pois, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar ao único Senhor simplifica o homem e salva-lo de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no homem. Idolatria é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus e seja o que for que não a Deus. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos, mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se com confiança nas mãos da providência em tudo quanto se refere ao futuro e a impor da parte toda a curiosidade, maldição e tal propósito. A improvidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. Deus pode prever o futuro, como está escrito na Sagrada Escritura, as coisas que não se ha passado e coisas que já se passou, anunciadas por profetas, inspiradas por Deus, por mandato de Deus para anunciar essas coisas que já passou e muitas que ainda estão por passar. Como diz Nossa Senhora, o livro continua aberto. É a Sagrada Escritura, Apocalipse,
de tudo que nos vem para nós e para estes tempos, já estamos entrando também, já estamos a ver muita coisa que está escrita nas Sagradas Escrituras, no livro de Daniel e também no Apocalipse, e em várias outras passagens nos fala acerca dessas coisas. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Vou seguir lendo e vou seguir explicando, porque é bom aclarar tudo para que tudo aquilo que veja esta vida possa compreender melhor. Todas as formas de adivinação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás tem que ser rejeitada. Ou aos demônios, invocação dos mortos, ou a outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horoscópios, astrologia, aqui nos fala bem claro, nós católicos não podemos acreditar nessas coisas reveladoras do futuro. Muitos vão com adivinhadoras para adivinhar o futuro, essas coisas. Consulta do horoscópio, isso são falsas, isso é de Satanás, do diabo, o diabo insiste. Astrologia e todas essas coisas pertencem ao diabo, não pertencem a Deus. Por isso, um católico não é necessário que todo católico seja formado na palavra de Deus, no catecismo, nos sacramentos da nossa Santa Igreja, para não cair nestas tentações que nos destrói a alma e nos faz perder a nós próprios, a nossa alma, por andar nessas coisas que não são de Deus. A interpretação ou de preságios e de sortes, os fenômenos de vidência ou recurso aos mínimos. Tudo, muita coisa diz aqui. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de concluir com os poderes ocultos. Tudo isto são poderes ocultos de Satanás. Todas estas práticas estão em contradição com a honra e o respeito penetrados do temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Só em Deus podemos confiar e a Ele podemos consultar, pedir-lhe a Ele, que é melhor como Jesus para nós pedir-lhe as coisas que nos ajudem na nossa vida, nas nossas dificuldades desta vida, nas doenças, em tudo. Não devíamos ir para essas coisas, adivinhadores, horoscópios, tantas coisas que nos diz aqui a nossa Santa Igreja. E é por isso que todo católico deve de se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus e do Catecismo da nossa Santa Igreja, as ensinanças da nossa Santa Igreja, para não cair em estas falsas crenças, para não perder a sua alma. Porque todo aquele que pratica isto se está condenando a sua alma. Isto é a pura verdade. Todas estas práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende desmitificar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo. Aqui nos fala de tudo. Temos aqui todas as riquezas no nosso catecismo da nossa Santa Igreja. Por isso, católico e católica, aprendam isto. Cumpre o catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras.
e aprenda a se formar como verdadeiro católico, praticante da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja. É muito importante e urgente. Sobre o próximo, e ainda que sejam para lhe obter saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhados de intenção de fazer mal. Muita coisa que se vê aqui, por isso é importante que tenhamos conhecimento da nossa fé. Há outra, ou quando recorrem à intervenção dos demônios. Isto ainda é muito mais grave. A intervenção dos demônios. O demônio, o que era maldade, destruir. O demônio que vem a destruir a Santa Igreja, o mandamento do Senhor, destruir as almas para Ele ganhar almas. Que são condenadas no fogo eterno. É muito duro estas palavras. O uso de amuletos também é repressível. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Por isso a Igreja adverte os fiéis para que se acautelem deles o recurso às medicinas ditas tradicionais, não legítimas, nem a invocação dos poderes malignos, nem a explotação da credulidade alheia. Muitos usam medicamentos naturais e invocam os espíritos malignos para que a pessoa recupere a saúde. Isso é falso, isso é um engano. Isso não se deve recorrer a estas práticas, porque são do maligno, não são de Deus. Porque não vamos ao sagrário pedir a Jesus que está aí presente no sagrário, verdadeiramente, em seu corpo, em sua alma, a sua divinidade, Ele está aí realmente presente e vivo. E vinde para estas coisas. Também, como hoje em dia temos a nova era e tantas outras coisas. Por isso, há que se cuidar de todas estas idolatrias, esses falsos deuses, essas falsas crenças que nos condenam a nossa alma e nos destruem a nossa fé no verdadeiro. O primeiro mandamento da lei de Deus reprova os principais pecados. Lá, em religião, tentar a Deus por palavras ou actos ou sacrilégios e dissimônias. Tentar a Deus consiste em impor à prova por palavras ou actos a sua bondade e a sua onipotência. Foi assim que Satanás quis que Jesus se atirasse do templo abaixo para com ele forçar a Deus a intervir. Jesus opõe-se à palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O desafio contido em semelhante tentação a Deus fere o respeito e a confiança que devemos ao nosso Criador, o Senhor, implicando sempre uma dúvida relativamente ao seu amor e à sua providência.
e ao seu poder. É tudo por hoje. Não vou ler mais, vou ler até aqui e mais para frente vou gravar outro vídeo. Vou estar sempre de vez em quando gravando um vídeo sobre o catecismo da nossa Santa Igreja e sobre as ensinanças da nossa Santa Igreja por meio do catecismo, que nós temos essas riquezas da nossa Santa Igreja. É tudo. Só vou pedir, isto é como um pedido urgentemente que faço a todo católico. Também, como eu também nunca fui um verdadeiro católico, só de há 3 anos para cá, depois de haver esta pandemia, que morreram milhões de pessoas no mundo, e que eu refleti sobre a minha vida e aprendi também a me preparar com mais profundo conhecimento da minha fé, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, do catecismo e da Palavra de Deus, que durante toda a minha vida, em 60 anos, não tive esse conhecimento como hoje eu tenho, e por isso não esperemos ter tantos anos como eu para poder compreender. Todo jovem católico ou não católico é bom que aprenda a se formar como um verdadeiro católico, e também para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, porque é necessário que nós católicos aprendamos a conhecer a nossa fé católica a fundo e a defender a nossa Santa Igreja com a verdade. Mas para defender a nossa Santa Igreja com a verdade, há que estar preparado e formado com conhecimento das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja e também dos sacramentos da nossa Santa Igreja, como é o batismo, que a partir do batismo passamos a ser Igreja, porque desde aí habita Deus em nós, a Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio do sacerdote que está consagrado a Deus para esse ofício, para esse ministério, que nos batiza ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebemos essa graça santificante e somos marcados para Cristo. E depois, de mais de grandezinhos, nos preparamos para a primeira comunhão, para receber a Cristo por primeira vez. É a Cristo, a Eucaristia é Cristo que recebemos. Não é um recordatório, não é simbólico, é real. Ele está aí presente verdadeiramente, baixo das peças pão e vinho, porque assim o Senhor nos diz em várias passagens das Sagradas Escrituras: o que coma do meu corpo e beba do meu sangue te dará vida eterna, que o seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida, verdadeira bebida. E por isso é importante que nós aprendamos a ter conhecimento, mas para poder receber a Cristo temos que ir ao confessionário, que é o sacerdote que está preparado e consagrado a Deus para esse ministério. Como Deus nos diz em alguma passagem das Sagradas Escrituras: a quem perdoais os pecados quedam perdoados, e a quem los retenga quedam retidos. Ou seja, que Jesus deu poder à Igreja, aos sacerdotes, ao bispo, cardeais, Papa, para perdoar pecados. Quando vamos ao confessionário, fazemos fazemos uma consciência, um exame da consciência de tudo o que hemos cometido e faltado a Deus, ofendido a Deus. Então nos confessamos no confessionário, o sacerdote, e ele que exerce esse ministério, nos absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto tem de ser para poder receber a Cristo na Eucaristia. Não podemos receber a Cristo indignamente, sem estar confessados e arrependidos, porque assim
estamos recebendo a nossa própria condenação. E isso é importante que todo católico tenha conhecimento desta grande verdade, porque não são palavras minhas, isto ele diz em algumas passagens das Sagradas Escrituras. Então, é importante. Depois tem o crisma, que somos crismados e reafirmamos a nossa fé, e também já nos formamos como discípulos de Cristo também para anunciar a boa nova. Os sacramentos do batismo e do crisma não podem ficar por aí, e do matrimônio, se casar por a igreja, temos de continuar como discípulo de Cristo, anunciando a boa nova a toda criatura. E também vem o sacramento da Santa Igreja, que é o matrimônio, se casar, e depois também estão preparados para dar catequese aos seus filhos, ensiná-los a ir à missa, a ensinar os mandamentos de Deus e dar catequese aos nossos próprios filhos. E a parte também mandá-los a catequeses para que se preparem para a primeira comunhão. Mas os pais têm esse dever de ensinar os seus filhos. É tudo por hoje. Isto é como um chamado de urgência a todo católico, que eu sempre vou pôr isto nos meus vídeos, para que é uma urgência para estes tempos difíceis, que estamos a entrar, de onde querem destruir a nossa Santa Igreja desde dentro, com infiltrados da maçonaria, que se han preparado e estudado nos seminários para destruir a nossa Santa Igreja desde dentro. Altas autoridades da Igreja, até o bispo, cardeais, que se prepararam para perseguir os bons obispos, bons cardeais e bons sacerdotes que defendem a verdade, a nossa Santa Igreja. É por isso que é bom ter conhecimento, para assim não se deixar enganar, porque vão ensinar coisas contraditórias à nossa fé, mesmo dentro da nossa Santa Igreja, por esses maus pastores que querem destruí-la desde dentro. Estudaram para isso. Nestes momentos atuais, já há duas igrejas chamadas católicas. Há uma verdadeira e uma falsa. A falsa é aquela que ensina todas as ideologias e que Deus é tudo misericórdia, que Deus tudo perdoa e todos se salvam, que o inferno não existe, o diabo não existe. Estão negando, estão contradizendo a Sagrada Escritura, o que o próprio Jesus nos ensina e nos fala nas Sagradas Escrituras. Por isso que é importante nós católicos ter conhecimento da nossa fé e ser formados na Sagrada Escritura, no Catecismo da nossa Santa Igreja, para não caírem nessa tentação e para assim poder aprender e salvar a sua alma e também ensinar aos seus filhos. É tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo, só vou pedir a todos os irmãos católicos que possam se inscrever no meu canal, dar-lhe um like, que goste, ou partilhá-lo, que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos católicos, para que assim eles também possam fazer com seus filhos e também se formar como um verdadeiro católico. É tudo por hoje e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E obrigado a todos.